Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à série Economia em Tempos de Coronavírus. Sempre lembrando que essa série está amparada no conteúdo do livro Economia, Consciência e Abundância, da nossa autoria, e publicado pela editora Bambual. O tema de hoje é tributos. Esse é o 10º vídeo da nossa série e o 4º da temporada 2021. E os 3 primeiros da temporada 21 trataram da trilogia dos, para uns, salvadores, para outros, os vilões, né, da humanidade, que são dinheiro, Estado e empresa privada. Então, o assunto de hoje, tributos, ele está muito relacionado com um dos salvadores, vilão, dependendo da sua posição ideológica, e que é o Estado. Então, é um instrumento de sustentação do conceito de Estado. Então, guarda muita relação com esse vídeo anterior falado sobre o Estado, que abordou o assunto Estado. Foi o 9º vídeo, o 8º vídeo dessa série sobre Estado. Então, recomendamos que seja assistido primeiro esse vídeo de Estado, porque muitos dos comentários que nós vamos falar mais superficialmente aqui foram aprofundados nesse outro vídeo. Então, para o adequado entendimento do vídeo de hoje, é importante assistir o vídeo 8 sobre Estado. Então, como nós estávamos dizendo, os tributos são um instrumento fundamental para a sustentação do conceito de Estado. E é interessante nós retomarmos a origem desse conceito, especialmente de imposto. Eu acho muito interessante esse termo imposto. Por que nós chamamos de imposto, né? Esse recurso que os cidadãos pagam a título de tributos para os representantes do conceito de Estado. Essa origem é muito interessante. Teve uma frase que eu até coloquei no livro que resume tudo que a gente vai falar hoje. Imposto, se fosse bom, não teria esse nome. Muito interessante essa frase. Resume tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, e isso tem direta relação com a história, com a origem desse conceito de imposto. Como surgiu o imposto? O imposto era o confisco que os vencedores das guerras impunham aos vencidos. Então, os vencidos da guerra tinham que ceder as suas riquezas para os vencedores. Uma história nada abonadora. E esse conceito de tributos, ele é muito importante para a teoria econômica predominante, porque é um instrumento de concentração de poder, então já se harmoniza, já se alinha com o objetivo principal da teoria econômica predominante, que é a concentração de poder, e com a finalidade, né, a aspiração máxima da economia, da consciência dominante, né, que é a busca pela concentração de poder social, poder sobre as outras pessoas, como nós vimos em vídeos anteriores. Então, esse conceito, né, ele se justifica nos manuais de ciência política porque o Estado evoluiu desse conceito de confiscador, né, de outras coletividades através das guerras para um Estado benfeitor social. Então, ao migrar desse conquistador para benfeitor social, muda então o conceito de qual deve ser a sustentação desse Estado, a sustentação econômica desse Estado. Então, essa sustentação vem dos tributos, ou seja, aqueles cidadãos que estão submetidos a essa ilusão jurídica, essa ficção jurídica de Estado, eles são obrigados, pelos representantes desse conceito de Estado, a pagar um valor para sustentar esse Estado, que vai devolver em bens e serviços
né, para melhorar a qualidade de vida dessa coletividade, né? Então você paga para o benfeitor social prestar os serviços que vão melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Então, essa é a justificativa para charmosa, né, para essa obrigação, que é pagar os tributos, já amparada nessa evolução do conceito de Estado, de conquistador para benfeitor social. Para a consciência emergente, a história é muito diferente. A visão é muito diferente dos tributos, né? Os tributos, para a consciência emergente, ele é um instrumento de concentração de poder. Muitas pessoas contribuem para poucos concentrarem o poder, e esse movimento de concentração de poder, em geral, manifesta as piores características humanas das pessoas que concentram poder e usam em benefício próprio, e também uma manifestação deplorável das pessoas que cederam o seu poder pessoal, que é a alienação. Se eu já paguei tributos, então agora eu tenho que sentar na cadeira e esperar o benfeitor social resolver todos os meus problemas. Eu não preciso mais me preocupar com a educação, não preciso mais pensar na educação dos meus filhos, eu não preciso mais pensar na minha saúde, na saúde das pessoas, porque tem o benfeitor social que está vendo isso tudo. Eu não preciso me preocupar com a limpeza das ruas, da conservação das estradas, mesmo que seja na minha calçada, na rua em frente à minha entrada da minha casa. Não, eu tenho que esperar o benfeitor social. Se ele não fez, ele é que é culpado, né? Então, por um lado, a concentração de poder e o uso desse poder concentrado em benefício próprio, e do outro lado da moeda, a alienação de esperar tudo desses benfeitores sociais, desses representantes desse conceito de Estado. Então junta, como se diz, né, como diria o outro, o inútil ao desagradável, né? Então, por essas características, ela não se harmoniza, esse conceito não se harmoniza com as características da consciência emergente. Então, seria interessante que tipo de comportamento? Evitar a contribuição através dos tributos. Então, essa é o comportamento harmônico em relação a tributos com a consciência emergente. Mas como que nós vamos evitar esse tributo? Vamos sonegar os impostos? Esse é um assunto complexo, nós temos que ir com calma, com andor. A primeira questão é: devemos evitar os impostos, os tributos, porque eles são um instrumento poderoso de concentração de poder. Concentração de poder que gera a desigualdade de oportunidades, como nós já vimos anteriormente. Então, nós devemos evitar todo e qualquer pagamento de imposto. Agora, a sonegação, ela não se harmoniza perfeitamente, a sonegação individual, eu vou sonegar, tá? Uma sonegação coletiva pode ser interessante. Quer dizer, nós não vamos pagar imposto porque o Estado não está fazendo tal coisa, os representantes do Estado não estão fazendo tal coisa, porque nós estamos pagando e não estamos vendo nada favorável, muito pelo contrário, está tudo desfavorável, como nós temos hoje, né? Exemplos muito sólidos, né? Muito robustos da utilização dos tributos contra a população, não é nem só a favor dos concentradores de poder, mas contra os cidadãos que pagam os impostos. Então eu posso combinar com a coletividade: não vamos pagar imposto. Então isso aí sim, isso seria harmônico. Não é aquela sonegação de esconder por baixo dos panos e não pagar. Não, é um movimento orquestrado, consciente de não pagar os tributos porque eles estão sendo usados contra os contribuintes. Aí está perfeito, isso é totalmente harmônico com a consciência emergente. Mas a sonegação ilegal, pessoal, sem esse objetivo coletivo, isso não é recomendado, né? Por quê?
porque ele te deixa numa situação de fragilidade jurídica. E aí você pode ter problemas mais adiante por conta dessas atitudes de sonegação, né? E além disso, a sonegação de impostos, ela, de uma certa forma, também funciona como concentração de poder. Porque quem tem condição de sonegar impostos? Em geral, são as pessoas com poder para evitar os riscos inerentes à sonegação. Então, quem tem melhores condições, quem tem bons advogados, né, quem tem poder para, mesmo se for pego, não ir para a cadeia, não ser, né, processado. Então, essas pessoas têm um poder de sonegação muito maior. Então, eles acabam usando essa via, que já é tortuosa, normalmente, de concentração de poder, para concentrar mais poder ainda. Então, ela sangra os impostos, né, os tributos, os recursos que deveriam ir da coletividade para os representantes do Estado, que já é complicado, para poderem, pelo menos como migalhas, né, atender as necessidades dos contribuintes, né, dos concidadãos. Ele vai para... ele entra num desvio e vai para o bolso de uma outra pessoa, de uma pessoa que não é o representante, pode até ser o representante do Estado, mas não vai usar com fins de benfeitoria social, né? E não entra no sistema de distribuição dos recursos, né, mais transparente ou menos opaco, né, dos tributos, né, do sistema financeiro, da informação, né, da transparência do governo. Então, essa sonegação, ela é duplamente desestimulada pela consciência emergente, né? Primeiro, porque tem o processo normal de concentração de poder, que nós já falamos, e o segundo, que ainda tem a questão ilegal, né, e moral de desviar esses recursos para mãos de pessoas não legitimamente identificadas, né, constituídas. Então, a sonegação não é, a não ser que seja orquestrada, né, uma negação, não sei nem se é sonegação que nós daremos o nome, né, mas um boicote tributário. Um boicote tributário. Não vou pagar imposto porque esses tributos estão sendo usados contra os contribuintes, contra as pessoas, contra a vida. Então, isso é um exemplo muito claro de hoje, né? Então, nesse aspecto, um boicote, sim, mas a sonegação não, porque ela torna o problema ainda mais complexo, né? Torna uma carga tributária muito elevada, porém gerando carência de recursos para certos programas que poderiam ajudar as pessoas, né? Pelo menos a título de migalha do poder concentrado pelos convencionados representantes do Estado. Então, se a sonegação não é um instrumento interessante, o boicote é. Quais seriam comportamentos harmônicos com a consciência emergente em relação aos tributos? Bom, a primeira delas tem muita ligação com os vídeos anteriores, é a questão do consumo, do estilo de vida. Se você consome muito, se você acumula muito, você vai pagar tributos. Se você recebe rendas muito altas, né, claro, você vai ter grande chance de integrar o grupo de concentrador de poder que vai ficar fora dos controles sociais e aí pode sonegar. Sim, mas assim, em condições normais de temperatura e pressão, se você está ouvindo esse vídeo é porque você já tem já entrou no processo da consciência emergente. Então, essa via não estaria adequada, coerente com essa aspiração de se aprofundar nessa consciência emergente, né? Então, isso posto, nós temos que a simplicidade voluntária, por exemplo, de você ter um estilo de vida exteriormente simples, interiormente rico, isso ajuda muito a não pagar tributos,
né? Consumir menos, ou melhor, consumir aquilo que é apropriado para o ser singular que você é, autoconhecimento, né? Tudo nos vídeos anteriores, e não se envolver com coisas supérfluas, né? Com consumos ou acumulação de coisas supérfluas, porque isso vai gerar tributos e vai reforçar esse instrumento de concentração de poder e geração de desigualdade de oportunidades. Então, esse é um comportamento bastante interessante, bastante harmônico com a consciência emergente. Outro muito interessante, que nós vimos também no vídeo sobre o Estado, é você ficar menos dependente do Estado. Se você ficar menos dependente do Estado, essa ficção jurídica tem menos legitimidade para cobrar tributos. Então, você, vou cuidar da sua educação. Não, não precisa, eu mesmo cuido. Vou cuidar da sua saúde. Não, eu mesmo cuido. Pode ficar tranquilo. Eu vou cuidar das estradas. Não, pode deixar que nós cuidamos. Não precisa. Então, ele vai perder esses convencionados, né, esses representantes dos conceitos de Estado, vão perder a legitimidade para solicitar essa contribuição dos cidadãos. Agora, na medida em que você precisa, fica cobrando deles, inclusive, né? Não, isso aqui é a minha estrada, aqui a minha saída aqui da minha casa, tem que ter um prefeito aqui para resolver. Eu vou jogar coisa no chão porque vem um lixeiro. Aí, realmente, se você ficar mais dependente desse Estado, aí é uma certa contradição você evitar o pagamento de tributos e depender das benfeitorias sociais desses representantes do Estado. Então, uma das formas interessantes é depender menos do Estado, né? E outro comportamento diretamente relacionado com esse depender menos é o de participar ativamente da resolução dos problemas, seus, individuais e coletivos, né? Então, tem um buraco na rua. Vamos juntar as pessoas para tentar resolver isso? Então, e não ficar exigindo do Estado, né, de representantes do Estado para fazer lá o reparo na estrada. Então, a participação, você não deixar a educação dos seus filhos na mão lá só dos professores, não, você participar, né? Você não deixar só a questão da sua saúde, o tratamento da sua saúde com os estabelecimentos médicos do governo, ou as orientações do Ministério da Saúde, aliás, nesses tempos do coronavírus, muito cuidado com as orientações dos Ministérios da Saúde, né? Então, é você se tornar ativo, atuante, participativo nos assuntos que envolvem você e a coletividade. Então, que aí você vai precisar menos desse Estado, consequentemente, vai dar menos legitimidade para a cobrança dos tributos. Mas na medida em que nós não participamos, nos alienamos, esperamos, porque eu estou pagando, eu tenho que ter o serviço, né? E ficar dependente desse Estado, aí você vai estar legitimando esses representantes do Estado e, consequentemente, a cobrança de tributos. Então, dessa forma, podendo botar a cabeça tranquilamente no travesseiro, dormir tranquilamente à noite, você vai estar contribuindo para que haja uma diluição do poder concentrado através desses séculos, para não dizer milênios, dessa visão concentradora de poder da consciência dominante. Então, essa é a proposta de tributos que consideramos harmônica com essa nova energia que está surgindo, que é definida no livro denominada no livro como consciência emergente. Bom, ficamos por aqui. Espero que esse vídeo tenha trazido elementos interessantes para uma reflexão mais aprofundada sobre um tema tão complexo como tributos, que para alguns, né, é importantíssimo para solucionar os problemas da humanidade e, na nossa visão, é um instrumento que está causando essa sinuca de bico socioambiental que nós estamos
diante, né? Então, precisamos refletir bastante sobre isso e, mais do que isso, agir no cotidiano harmônico com essas reflexões construtivas e regeneradoras. Boas reflexões, muito obrigado, tudo de bom.